Calcule a integral da função x acima da região limitada pelo eixo x. A curva y é seno de x em quadrado. X igual a 0 e a reta x igual a 1. Agora, isso obviamente é uma região genérica, não dá para fazer simplesmente com uma integral iterada. E aí a gente tem que decidir se é uma região tipo 1 ou tipo 2. Ou seja, se é uma região que é limitada por cima e por baixo por duas funções, ou pela esquerda e pela direita por duas funções. Em princípio é lá as dois, mas tratar como região tipo 2 é muito chato, porque você tem que dividir a região, tem que primeiro achar a inversa desta função aqui e depois dividir a região entre uma faixa em y em duas faixas em y. É muito mais fácil tratar ela como uma região tipo 1. Isso quer dizer fazer a integral deste jeito aqui. Quer dizer, primeiro a gente integra em y do chão até a curva, até esta curva aqui, esta daqui, e depois em x entre esses limites de 0 a 1. Então vamos lá, vou substituir os limites 0 e 1. E em y os limites eram também 0 por baixo, né? O limite para baixo é o eixo x, ou seja, o eixo onde y é igual a 0, e por cima esta função aqui. Sempre quando eu quero que ele mantenha a função em superscrito, ele não quer. Assim, então esta integral, isso é a faixa e a própria função é simplesmente x. Então, assim. E então esta temos que integrar primeiro em y. De 0 a seno x em quadrado. Aí. E qual a primitiva de x em y é nada outro do que xy, porque x é uma constante em y. Se a gente integra isso em y, fica bem fácil, é simplesmente xy. E aí podemos substituir os limites. Espera aí, o dy some, né? Assim. E podemos substituir os limites. X seno x em quadrado menos x0 é x0 dá 0, então simplesmente x seno x em quadrado. Assim. Eu nem preciso dos parênteses, né? E agora integrar isso em x. E tem dois jeitos de fazer isso, os dois dão no mesmo resultado, obviamente. A minha recomendação é, bom, você poderia fazer u é igual a x em quadrado, aí d
du vai ser dx sobre 2, vai ser x dx, não, du vai ser x dx, espera aí, um fator meia, vai ser 0,5 x dx, ou outro jeito é, o que eu costumo fazer quando vejo uma função desses é se dar conta de que isso daqui é uma função de x, isso daqui é justamente a derivada daquela função de x, né? Então, tá na cara disso, de que isso é o resultado da regra da cadeia. Você derivou, no caso, menos cosseno de x em quadrado, aí a derivada interna era sx, na verdade 2x, a gente tem que compensar com o fator 2 ainda, multiplicando por 1/2. Aí isso vira a derivada interna e a externa então é seno x em quadrado. Então, para facilitar, eu posso escrever isso como... bom, eu faço 2 passos, né? Temos tempo e espaço suficiente. Vamos fazer lentamente, em 2 passos. Eu posso escrever isso como metade de 2x vezes isso, né? Assim. Assim. E então, sendo que também é um mistério para mim qual o tamanho de fonte que o PowerPoint escolhe. Assim melhor, né? Isso daqui é justamente a derivada de menos cosseno de x em quadrado. Quem não acredita, é só derivar agora menos cosseno de x em quadrado. Se você deriva isso, você obtém como derivada interna o 2x e como derivada externa do menos cosseno ao seno do mesmo argumento x em quadrado. Então, você obtém exatamente isso como derivada externa. E aí o resto é só substituir os valores. Menos cosseno 1 em quadrado menos cosseno 0 em quadrado cosseno de 0 é 1 e cosseno de 1 não precisa calcular. É 1 menos cosseno 1 vezes 1/6.